Olá, sou o professor André Brock e neste vídeo eu vou falar sobre a regra da cadeia, que é uma técnica de derivação de função composta, né? Quer dizer, é preciso, para entender a regra da cadeia, para poder aplicá-la, conhecer as regras elementares de derivação, né? O que é uma função composta? Você pode ter aqui uma função y, né, que depende da variável u. Só que essa variável u, por sua vez, né, ela depende de uma variável x. Então, no fundo, você pode dizer aí que o y, né, é uma função de u e que o u, por sua vez, depende de x. Ou seja, você consegue determinar o y a partir do x. Você consegue determinar uma y de x, uma função y que depende da variável x. Tá? E o que diz essa regra? Aqui nós temos a fórmula da regra da cadeia, que diz que a derivada, quer dizer, dy dx, né, é a derivada do y em relação à variável x. Tá? Então vamos considerar aqui que você tem um y, que depende da variável u, e o u, que por sua vez depende de x, como eu já citei antes. Então, para eu determinar a variável do y em relação à variável x, né, eu quero derivar. Tá? Basta eu percorrer esse caminho aqui. Derivar o y em relação a u e depois derivar o u em relação a x. É o que está escrito aqui, né? dy du, derivada do y em relação a u, multiplicado pela derivada do u em relação a x, du dx. Uma forma de você representar derivadas. Tanto que se você cortar aqui, né, du da parte de baixo e o du da parte de cima, você tem dy dx, você tem a derivada do y em relação a x. Ok, mas como aplicar esta fórmula, né? Nós temos aqui uma função y que já está expressa em termos de x. Só que o problema é que para derivar essa função eu não consigo apenas aqui aplicando as regras elementares obter essa derivada, por causa desse expoente 6 que está aqui, né? Então como que eu posso resolver o meu problema e encontrar a derivada do y em relação à variável x? Ou seja, como é que eu posso, né, obter o dy dx ali da nossa fórmula da regra da cadeia? Tá? Essa é a questão. Bom, eu posso reescrever essa função na seguinte forma. Y é igual a u elevado a 6. E u, por sua vez, é igual a x ao cubo menos 4x mais 5. Tá? Perceba que se eu substituir aqui na parte de cima o u, né, por x ao cubo menos 4x mais 5, eu tenho exatamente o que está escrito, né, na nossa função y aqui. Tá? Agora, vamos aplicar a regra da cadeia. Ela diz que dy dx pode ser escrito como dy du multiplicado por du dx. Bom, mas quem é dy du e quem é du dx? Bom, se eu tenho que o y é u à sexta, né, a sua derivada, o dy em relação a u, é obtida a partir da aplicação de uma simples fórmula, né, de uma fórmula elementar de derivação. A regra do tombo, né, 6 que multiplica u, então o expoente vem multiplicando, e no lugar do expoente fica 6 menos 1, tira 1 desse expoente. Está aí, ó. A derivada do y em relação a u é 6u à quinta. Tá? Então vamos colocar aqui 6u elevado à quinta potência. Multiplicado por du dx. Bom, vamos lá. Du dx, a derivada de u em relação a x, tá, é o quê? Tá aqui, é derivar essa função. 3x ao quadrado, 3 vem multiplicando, tira 1 do expoente, menos 4 que multiplica x, a derivada de menos 4x é menos 4, e lembrar que a derivada de 5, derivada de constante, é 0. Tá? Então essa é a derivada do u em relação a x. 3x ao quadrado menos 4. Colocar isso daqui entre parênteses. Tá aí, está derivado, né? Apliquei a regra da cadeia. O problema é que eu obtive uma derivada em que no seu resultado aparece a variável u
e aparece o x. Eu quero somente a variável x. Mas eu sei que u é igual a x ao cubo menos 4x mais 5. Então eu faço 6 que multiplica x ao cubo menos 4x mais 5. Está aí. Substitui u por essa expressão. Eleva a 5 e multiplica por 3x ao quadrado menos 4. Tá? O que dá para fazer além do que está aqui? Você pode parar por aqui, né? Está na forma fatorada, ou no máximo distribuir esse 6 para o segundo termo e não para o primeiro, porque aqui você tem um expoente 5. Primeiro você teria que desenvolver essa potência, né? E isso é muito trabalhoso e desnecessário, então deixa como está. Então você pode reescrever aqui da seguinte forma: 6 que multiplica 3x ao quadrado dá 18x ao quadrado. E 6 que multiplica menos 4 dá menos 24. Isso daqui fica entre parênteses, multiplicada pela outra expressão que nós temos aí, menos 4x mais 5, elevada à quinta potência. Tá aí, esta é a derivada de y em relação a x. Na segunda parte desse vídeo eu vou mostrar a aplicação dessa regra numa função trigonométrica e também numa função logarítmica. É só acessar o link aí na descrição do vídeo. Até lá!